Então, gente, tudo que a gente faz tem que ser frio, com a cabeça fria, porque muitas vezes isso já via acontecer, das pessoas ficarem com muita raiva naquele momento, e aí não entender por que a outra pessoa agiu daquele jeito. Às vezes a pessoa com quem você se relaciona teve um dia muito ruim, tá passando por um problema muito sério. Uma vez eu vi uma situação até de uma pessoa que chegou para outra e ela estava com muito medo de estar com câncer. Só que não falou para a pessoa, para o relacionamento, tá? E aí estava nervosa, ficando nervosa, queria fazer os exames tudo sozinho, escondendo tudo da pessoa. E aí um dia estourou com aquela pessoa porque ela não quis dividir o problema. Porque ela não queria fazer o papel da vítima. E aí, como era uma pessoa muito forte, ela não queria dividir o problema com o outro. E aí o que acabou acontecendo? Ele explodiu, tá? Aliás, ela, que era uma mulher, ela explodiu com a pessoa, do nada, a pessoa sem entender, tiveram uma briga gigantesca, a pessoa saiu com raiva de casa, tá? Por quê? Porque achou que foi muito maltratado, porque a pessoa no momento da sua dor, o que ela fez? Ela não exteriorizou o problema, ela só descontou o sofrimento. Então, gente, isso é muito complicado, tá? No final, eu só soube da história, vou dizer assim, eu não conhecia as pessoas, só conhecia a história. E no final a pessoa realmente estava com câncer, tá? E essa dor que foi exteriorizada, depois que ela contou o que aconteceu, mas aí a relação já tinha dado uma tremenda estragada, tá? Que ela contou o que acabou acontecendo, a pessoa queria ajudar, mas a relação com a atitude que ela tomou, porque ela falou palavras tão duras e desnecessárias, naquele momento de dor, que isso acabou prejudicando muito o relacionamento deles. Então, gente, tomem muito cuidado nos momentos que vocês estiverem extremamente, vamos dizer assim, sofrendo, com raiva, com problemas, com dores. Muitas pessoas sofrem com dores e acabam também, dores físicas, tá, gente? Tá, dores emocionais também, óbvio, né? E acabam prejudicando o outro. Tipo assim, né? A gente ataca as pessoas que a gente ama. E geralmente são as pessoas que estão mais próximas de nós. Tá ok, gente? Então, toma muito cuidado com os impulsos e decisões. Não tomem decisões no momento de raiva. Parem para pensar. Outra coisa, não tenham vergonha de mudar de opinião. Um grande erro é o orgulho. Ah, mas eu sou assim. Sabe, é orgulho muitas vezes ser inflexível, orgulho de não querer jogar um peso que de repente você está passando, dividir esse peso com outra pessoa para não parecer ser fraco. Gente, quantas pessoas têm dificuldade em chegar para alguém e pedir ajuda? Principalmente quem é muito forte. Aquela história, né? Segura a casa nas costas sozinho ou sozinha. E aí chegar a pedir ajuda é a coisa mais difícil do mundo. Gente, quebrem essas barreiras. Inclusive, existem traumas de infância que muitas vezes a pessoa passou com os próprios pais, de às vezes pedir ajuda e os pais tão preocupados com o dia a dia, não dá atenção. Pais, às vezes seus filhos podem pedir ajuda para você, para alguma coisa, e vem aquela história lá, se vira, você já é grande, você sabe. De repente os seus filhos, eles precisavam daquele colo no bom sentido. Às vezes tem coisas que você nem consegue fazer nada por ele, mas você pode escutar. E às vezes escutar, usar da tua experiência, dar conselhos. Ou uma coisa muito importante para vocês, pais, é o seguinte:
Caso você não tenha solução, diga, olha, eu vou pensar, eu vou perguntar para alguém que possa me ajudar a te dar uma posição. E façam isso pelos seus filhos. Filhos, não vamos fazer sacanagem e ficar perguntando coisas da escola, né? Coisas da vida. Mas pais, escutem seus filhos, escutem a dificuldade. Isso é uma relação de pai e filho. Inclusive tem pessoas que falam assim, né? Não, eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Você vai se rebaixar amigo? Pai tá no topo, mãe tá no topo. Amigo, qualquer um pode ser. Inclusive a maior parte dos amigos é temporário. A maior parte, não todos, é óbvio. Eu tenho muitos amigos, mais de 30 anos de amizade. Então, entendam que vocês são pais que vão estar pro resto da vida dando apoio. Mas o problema é aquela história, se você, no momento que ele está precisando, você simplesmente não dá apoio a ele, isso interfere na vida inteira de uma pessoa, de um adulto, até de uma pessoa que já está no final da vida. Aquilo que os pais fizeram, interferiram. Então, gente, nunca despreze quando alguém chegar, principalmente um filho, uma filha, ou uma pessoa muito próxima de você, nunca despreze quando alguém te pede ajuda. Como da mesma maneira, não tenha vergonha de pedir ajuda. Só toma cuidado quando você for pedir ajuda para as pessoas que realmente possam te ajudar. Porque às vezes o problema é que você chega, por exemplo, com uma pessoa, você pode gostar muito dela, mas você sabe que é uma tremenda fofoqueira, um tremendo fofoqueiro, que sempre chega para você e conta da vida de todo mundo. Isso é uma grande armadilha. A pessoa que chega para você o tempo inteiro contando da vida de todo mundo, não tenha dúvida, se você chegar e contar um problema para essa pessoa vai contar para todo mundo. Todo mundo. Então, esse tipo de pessoa não é uma pessoa para você pedir conselho. Tá? E essa pessoa tem um melhor amigo ou uma melhor amiga que vai contar para ele, e ele vai contar para outra pessoa, vai contar para outra pessoa. Não, procurem pessoas para você falar, tá? Que não ficam espalhando por aí sobre a vida de ninguém. Eu sei que muitas vezes você que é o fofoqueiro ou fofoqueira que está ouvindo o áudio, vocês não são de confiança. Pesado, né? Mas é verdade. Porque a partir do momento que você expõe a vida dos outros, você expõe as questões das outras pessoas, cadê a ética? Cadê o caráter? A partir do momento que você expõe a vida das outras pessoas. Ah, mas é inocente, né? Muita gente pensa assim. É inocente. Não, não é inocente. Inclusive, coisas que vocês podem falar de outras pessoas podem feri-las e prejudicá-las. Claro que tem pessoas que a gente não gosta, que fazem coisas erradas. A gente tem sim vontade de dizer, olha, a coisa errada que a pessoa fez, principalmente quando é do lado profissional. E algumas coisas têm que ser ditas mesmo. Eu adoraria falar uma série de coisas que eu sei das operações, mas eu não posso, porque eu também sei aonde eu posso pisar e aonde eu não posso pisar. Mas eu estou falando de operações, de pessoas que prejudicam, situações que acontecem, pessoas que são presas e muitas outras coisas eu não posso falar. Pela pessoa que eu sou uma pessoa pública. Mas na vida, no dia a dia, quando você começa a falar da vida dos outros, desculpa, você não é confiável. Nossa, dói, né? Dói ouvir isso, porque todo mundo adora uma fofoca. Tem gente que se acha útil porque fica trazendo fofoca de um lado para o outro. Não, você continua só sendo fofoqueiro, uma pessoa que não dá para confiar. Pesado, né? Mas inverte o jogo. Você já pensou se você escuta alguém falando alguma coisa de você para outra pessoa, como você se sentiria?
Você confiou um segredo para uma pessoa, e aí é algo íntimo, algo pessoal, e você acha que aquela pessoa é maravilhosa, que ela vai te dar um conselho, que ela não vai passar para outras pessoas. E aí o que acontece? A pessoa chega, olha, você viu fulano? Você não sabe. O filho dele está usando droga. Um exemplo hipotético. O filho dele está usando droga. E aí você foi lá com a maior humildade e falou, nossa, eu não sei o que fazer com meu filho, ele está usando droga. Você conhece alguma clínica? Você pode me ajudar? Você conhece alguma ONG que cuida disso? Aí você, obviamente, na tua área, não conheço, tal. Ai, puxa, eu estou passando uma fase tão difícil da minha vida, não sei o que fazer com ele. Aí o fofoqueiro, a fofoqueira, opa, tem um assunto aí para espalhar. E se fosse o seu filho passando por esse problema? E você ouvisse alguém falando algo que você pediu uma ajuda e você, no fundo, acabou sendo exposto num problema pessoal. E aí as outras pessoas dizem, olha, não convida fulano de tal para ir na sua casa não, porque o filho dele está usando droga, é má influência para teus filhos. E aí começa a correr uma série de coisas que, em vez de te ajudar, te prejudicou. E talvez quanto mal você já não fez falando esse tipo de comentário. Se você não pode ajudar, não prejudica. Se você não tem como falar alguma coisa positiva, guarda para você. Porque às vezes só a pessoa desabafar para você, você está ajudando muito a pessoa. Mas a língua coça, né? Não é que a língua coça, é que falta caráter. Ui, doeu, né? Falta caráter, que coisa pesada. Mas garanto que isso sirva de conselho. Existem pessoas que se encontram só para fofocar. Existem pessoas que se encontram para trocar ideias, crescimento. E tem pessoas que se encontram para falar de coisas de futuro. Que tipo de pessoa é você? Na prática, nós somos um pouquinho de cada pessoa, mas o que você é mais? Então, gente, tomem muito cuidado. Quando você for falar com alguém que você precisar desabafar, você precisa saber para quem você está falando. E pais, cuidado para não criarem obstáculos na vida dos seus filhos, porque a sua vida reflete na vida dos seus filhos. Quantos pais ausentes? Às vezes o pai é ausente, aí ele bate na mulher, tá? Pior, os pais que estupram suas filhas, que infelizmente tem muitos casos. Coisas que acontecem, pais, padrastos, existem várias situações que prejudicam a vida da pessoa para o resto da vida. A pessoa pode ter 80 anos de idade, mas aquilo que aconteceu no passado marcou a vida daquela que naquele momento era uma criança para o resto da vida. Destrói uma pessoa. E as mães que sabem disso e são omissas. Ah, mas ele é o provedor, ele não trabalha, ele paga as contas. Se eu brigar com ele, eu não vou conseguir sustentar meus filhos. Tem tanta mãe covarde que pensa assim. Então, gente, entendam que as coisas que vocês permitem acontecer na vida de vocês, como pais, casais, por exemplo, casais que brigam muito na frente dos filhos. Discutem, quebram pau. Gente, isso reflete na vida deles. Porque, inclusive, eles vão achar que isso é uma coisa normal. Que todo relacionamento adulto, a briga, a discussão é algo normal. Ah, mas os meus pais brigavam, então isso aí é normal. Gente, isso fica no subconsciente.
Fica no subconsciente. E não importa se a criança tem 3 anos de idade, ela sente. Mães, por exemplo, que são frias com seus maridos, não fazem gestos de carinho, não beijam os maridos na frente dos filhos. Os homens, os filhos, principalmente os homens, eles olham aquilo e não tem uma referência de carinho. Sejam carinhosos com seus filhos e sejam carinhosos com seus maridos. E de preferência na frente dos seus filhos. Então, gente, o que acaba acontecendo? Observem o comportamento de cada um de vocês. Porque isso tudo é um reflexo. E uma coisa para vocês pensarem. Quais são os padrões de relacionamento que vocês tiveram comparado aos padrões dos seus pais? Vou dar um exemplo. As pessoas que se separaram. Às vezes tem 2, 3, 4, 5, não importa quantos relacionamentos. E se você analisar na base do relacionamento dos seus pais, você não está seguindo o mesmo padrão? Às vezes seu pai é fraco. É um cara que a gente chama de banana. Sua mãe mandava nele, ele era um cara que não tinha voz ativa, sua mãe brigava, ele aceitava tudo. Um cara fraco, um banana, como a gente chama na gíria. E aí você se casa com uma pessoa banana. Exatamente o padrão do seu pai. Gente, eu já vi tanto isso acontecer. O padrão do pai, a mulher casa uma pessoa igual. E isso, gente, em todas as esferas. Às vezes um pai agressivo, aí a mulher se casa com um homem agressivo. Gente, isso aqui é energético. Então, como os pais são com seus filhos, refletem por toda a vida deles. E podem observar, muitas pessoas vão parar e pensar, o que você tem do meu pai? Para as mulheres. E vice-versa. Para os homens, o que a sua mulher tem que lembra a sua mãe? Gente, na maior parte das vezes, vocês vão encontrar tanta semelhança, inclusive dos lados negativos. Gente, é uma coisa que talvez muitas pessoas nunca pararam para pensar, mas isso é tão comum, por isso aquilo que nós passamos para os nossos filhos é algo tão importante. Tem alguns filhos que eles fazem exatamente o contrário, viram coisas que não foram legais no relacionamento, e ele abobina aquela situação, por exemplo, briga. Meus pais brigavam muito e eu não quero ver briga na minha vida. Eu, graças a Deus, foi uma coisa muito saudável. Eu vi meus pais brigarem uma única vez, e porque minha mãe estava muito doente, com muita dor, tá? Infelizmente com câncer terminal, tá? E eu vi ela brigar com meu pai, por uma situação que ela estava completamente certa, tá? Então, assim, foi a única vez, eu, graças a Deus, vim de uma família estruturada nesse sentido,